Fala pessoal, meu nome é Charles. Vou apelidar meu canal como Ruivo Invest daqui pra frente. Sei que vocês estão acostumados a ver aí cortes de milhão. Eu vou usar esse meu canal agora para começar a falar mais de mim, do meu investimento, da minha carteira. Quero tornar ela pública. Agora que eu já estudei, creio que o suficiente, ou melhor, o suficiente para começar com os grandes gurus do investimento. E hoje eu consegui montar minha carteira. Consegui um capital, aportei em alguns fundos imobiliários. Esse vai ser o meu portfólio por enquanto. Mais para frente, quem sabe eu acabe entrando no ramo de ações também. Mas por enquanto eu quero focar aqui e tentar absorver e entender mais do que o necessário sobre a área de fundos imobiliários. E por isso eu estou querendo abrir minha carteira publicamente aqui para vocês, para que a gente possa trocar uma ideia, trocar um papo sobre o que eu tenho investido e sobre o que vocês têm a dizer sobre esses meus investimentos. Lembrando que o que eu vou mostrar para vocês da minha carteira não é uma recomendação de investimento, mas sim o que eu decidi investir e quais foram os tópicos que eu escolhi para escolher esses fundos de imobiliários e também o que eu vi de positivo, o que eu vi de negativo, né? Mostrar para vocês tudo o que eu investi no mês de abril e agora também no comecinho do mês de maio. Infelizmente eu acabei aportando novas ações ontem, dia 8, e a B3 tem o fechamento de mês dia 8. Então, se eu olhar no site da B3, nem foi atualizado ainda os aportes que eu fiz ontem, né? Provavelmente vai cair esses dividendos só para mês que vem ainda, né? Então eu vou recolher os dividendos que eu aportei do mês passado só, e os que eu aportei ontem vão vir para o mês que vem, infelizmente. Mas já deu para ter uma ideia de que vai ser bem melhor do que se tivesse no CDI esse patrimônio que eu apliquei em fundos imobiliários. Bem, vamos lá. Então hoje eu tenho 2 de cada segmento que eu resolvi escolher. Primeiro eu vou falar dos fundos que eu aportei mês passado, né, que foram 6 fundos imobiliários. Entre eles são o VISC11, que é um fundo imobiliário de shoppings, acho que muita gente conhece, ele tem uma liquidez diária de 9 milhões de reais, preço atual de R$ 121, PVP de 0,95, está em conta, né? No mês passado ele pagou um dividendo de R$ 1 por cota e o seu dividend yield está entre 0,83%. Ele está abaixo da CDI, né? Mas como eu te falei, eu acabei investindo nele por impulsividade. Eu não quis apostar no XPML11, que é o mais queridinho do povo aí, por causa do preço. Eu quis dar uma de investidor matuto, né? Não, eu vou investir nisso aqui porque eu acredito no futuro desse fundo imobiliário. E, ok, tá aí, mas ele é o segundo, né? No ranking ali entre XPML11 e ele é o segundo lugar. A liquidez diária do XPML11 nem se compara, é 16 milhões e a do VISC é 9 milhões, mas os dois estão top, estão batendo aí legal. Bem, o segundo foi o MXRF11, mais um queridinho do povo aí, né? Que é um fundo imobiliário de fundos, de papéis, perdão, né? Ele está com seu preço atual avaliado em R$10,32, tem uma liquidez diária de 10 milhões de reais. O PVP dele está em 1,05, tá caro? Tá, mas ele tá valorizado, né? E agora também, a queda do CDI aí também tá bem alto. Na verdade, todos os fundos imobiliários estão se valorizando aí com a queda do CDI, porque quando se fala em queda de juros, se fala também em queda de juros de financiamento. E é o que acontece quando você financia uma casa, você financia um carro, você financia um eletrodoméstico, um móvel, né? Esse juros está imposto em todos esses tipos de financiamentos, né? Então, os fundos imobiliários vão começar a se valorizar agora porque eles vão rentabilizar mais, né? Por causa do fluxo de caixa. O segundo foi o PVBI 11, que é um fundo de lajes corporativas. Eu achei ele muito interessante, está com preço de R$ 98,13, tem uma liquidez diária de 5 milhões e meio, bem interessante também. Seu PVP está em 0,97, está abaixo do que ele vale, né? E
O último dividendo dele foi de 0,65 centavos, né? Ele valorizou, retornou aí 0,65%. Tem 161 mil cotistas. Eu achei interessante, né? Ele é o top tier ali, vamos dizer, dos fundos de lajes corporativos. O próximo que eu aportei mês passado foi o HGLG11, né? Esse é o queridão mesmo do pessoal aí que fala sobre fundos imobiliários. Hoje ele está avaliado em R$ 165,78 a cota, né? Tem uma liquidez diária de quase 7 milhões, 6,9 milhões de reais. Seu PVP é alto, é 1,05. Então vale a pena, mesmo ele estando com esse PVP alto, porque ele é um fundo muito consistente e muito seguro. Justamente por isso que ele tem esse pessoal. Então ele não tem essa volatilidade tão perigosa, né? Tanto risco você aportar nele. Seu último dividendo foi de R$1,10 por cota, né? Hoje ele tem 466 mil cotistas. Então é mais um outro motivo aí para você aportar na HGLG11, para essa segurança que ele te dá. O próximo foi fundos de fundos, o RBRF11. Esse aqui foi um fundo que eu fiquei um pouco em dúvida depois que eu aportei nele, mas eu não vou desistir dele, não vou abrir mão dele, até porque ele tem uma liquidez diária boa, tem uma liquidez diária de 2,9 milhões de reais. Hoje o seu preço está avaliado em R$ 8,07 cada cota. Seu PVP é de 0,9, então tá barato, né? E ele está rendendo 6 centavos por cota. Tem 124 mil cotistas. Ele é fundos de fundos, como eu falei, então achei interessante aportar nele. E por último, TGAR11, que é um fundo de desenvolvimento. Ele está valendo R$ 124,49 a cota. Tem uma liquidez diária de 6,6 milhões. Seu PVP é de 1,4, algo que indica que ele é um fundo muito bom, né? Por ele estar caro, tem se valorizado. Seu último dividendo foi de R$ 1,34 por cota e tem 161 mil cotistas. Ele é o top tier também da área de fundo de desenvolvimento. Eu achei muito interessante aportar nele. Mais um, né, que eu aportei mês passado. Encantado pelos dividendos ali. Não me importei tanto pelo preço atual ou o PVP dele. Enfim, esses foram os 6 fundos imobiliários que eu aportei mês passado. Agora eu vou falar dos fundos imobiliários que eu aportei esse mês. Esses eu já olhei muito bem, baixei as suas planilhas gerenciais, estudei bem o que cada um investia, o que os fundos de tijolos têm, né, de lotes, aonde estão alocados, em quais cidades, fica perto do que, né, a taxa de vacância. Então eu já pude estudar melhor. E foram esses aqui, XPML11. Agora eu tenho os dois, né? Os dois top tier dos fundos imobiliários de shopping, né? XPML11 e VISC11 agora fechou o parzinho ali. XPML11, 16 milhões de liquidez diária, R$ 117 a cota. O PVP dele é de 1,06, tá caro, realmente, porque é bom mesmo. Pagou 91 centavos a cota no último mês. E tem 464 mil cotistas, né? Então vale a pena aí XPML11 para deixar bem sólida a carteira. O próximo foi de papéis, VGIR11. VGIR11 foi um fundo de papel que eu achei interessante aportar nele. Por quê? O MXRF11 ele tem a sua base de investimento baseada em CRIs, por ser fundo de papel. Só que esses CRIs dele, o portfólio dele é baseado em dívidas a qual o retorno é fixado em IPCA. Já o VGIR11, ele é fixado em CDI. Então agora eu tenho um fundo de papel que tem retorno em CRIs de IPCA e um fundo de papel que tem retorno em CRIs de CDI. Ou seja, o IPCA sobe, o CDI sobe, um sobe e outro desce, e eu sempre vou ter um ou outro
para equilibrar, né? Tirar essa diferença. Então, um de IPCA, um de CDI. Achei muito interessante isso. GR11 está valendo 9,82 a cota, uma liquidez diária de 3,5 milhões, o PVP dele está 1,01, então ele está quase ali, um centésimo acima do que ele vale. O último dividendo foi de 10 centavos a cota e o número de cotistas foi de 242 mil investidores. Bem, o próximo que eu investi também foi, eu acho que a minha cerejinha do bolo aí foi o Ouri11. O Ouri11 é um fundo imobiliário misto, ou seja, ele investe tanto em outros fundos imobiliários, né, como se fossem fundos de fundos, assim como também investe em fundo de tijolo. Ele tem acho que 2 lotes ali, lajes corporativas, assim como também investe em CRIs e ações também. Ele investe em ações. Então, todo o rendimento que retorna desses investimentos dele é o que faz ele ser um fundo imobiliário misto, né? Então, ele também investe até em ações, para você ver aí. Hoje ele está valendo R$ 78,41 a cota. Tem uma liquidez diária de R$600 mil. O PVP dele está em 0,85. Está bem barato, né? O último dividendo foi de 0,93 centavos a cota. Então nós estamos falando aí de um dividend yield de 1,22%. Né? Se o CDI está dando 0,87% ao mês, o Ouri11 está dando 1,22%. E aí? O que tu acha? O próximo que eu aportei foi o Vino11. Ele é de lajes corporativas também. Ele não é assim o top tier de lajes corporativas como o PVBI11, mas eu vi também um grande investimento nele. Hoje ele está saindo por R$ 7,99 a cota. Tem uma liquidez diária de R$ 1 milhão. O PVP dele está barato, 0,74. Está rendendo hoje 0,07 centavos por cota. E o seu dividend yield foi de 0,90%. Ou seja, está mais alto que o CDI ainda. Está valendo, está interessante, está legal. 154 mil cotistas, né? Vino 11. O próximo foi o RZAT11, para fazer parzinho ali com o HGLG11. RZAT11, hoje ele está sendo R$ 100,20 a cota, tem R$ 975 mil de liquidez diária. O seu PVP é de 0,99, então ele está bem perto do que ele vale mesmo, um pouquinho abaixo, interessante. Está rendendo R$1,10 a cota por mês, né, de dividend yield. Isso dá 1,08%, maior que o CDI, está valendo 40 mil cotistas. Interessantíssimo também. E depois teve, por último agora, né, é o último que falta, o XPSF11, que é um fundo de fundos, assim como o RBRF11. XPSF11, eu aportei ele valendo R$ 8,11 a cota. Ele tem uma liquidez diária de R$ 461 mil. O PVP dele está em 0,93, está abaixo do que está valendo. Está rendendo 8 centavos a cota de dividend yield e a sua porcentagem de juros ao mês é de 0,91. Ou seja, né, desses R$ 8,11 eu recebo 91% de juros, 0,91% de juros, que dá 8 centavos. Acima da CDI, né? Tá mais do que a CDI, então tá valendo. Ele tem 64 mil cotistas. Esse fundo de fundos aqui, XPSF11, eu andei olhando a sua carteira, o seu portfólio de fundos que ele investe, e são muitos fundos assim a qual eu confio, que eu acho interessante. Então ele tendo retorno, né, ele tem um patrimônio muito grande qual ele investe, então eu consigo ter uma previsibilidade de retorno bem legal mesmo. Então por isso eu resolvi aportar o XPSF11 como o meu segundo ativo de fundos. Beleza, pessoal? Essa é a minha carteira. No próximo vídeo eu vou estar colocando números, né? Quantas cotas eu tenho de cada fundo, quanto está rendendo de proventos, quanto vai render de proventos mês que vem, e também quero estar sabendo da opinião de vocês aí sobre a minha carteira. Por favor, comentem, não fiquem com medo de reações. Eu quero saber o que vocês pensam, o que vocês acham, até porque
não faria sentido eu tornar minha carteira pública se não fosse para receber opiniões. Ok, pessoal? Um grande abraço, espero ver vocês aí no próximo vídeo. Tchau!